Olá, estamos aqui para mais um ConectaCast da Alagev, realizado pelos embaixadores Alagev. E o tema desse ConectaCast é Destinos Preparados, Gerações Acolhidas. E para este bate-papo, e temos aqui uma equipe maravilhosa, um time perfeito, e você poderá interagir conosco o nosso ConectaCast, colocando nos comentários. Vai ser um prazer e uma honra compartilhar esse bate-papo com vocês. Eu me chamo Patrícia Bonetti, sou vice-presidente comercial de grupos e eventos da rede de resorts do Clube Med Brasil. Estou aqui do meu lado com a Ellen Assis. Nós somos conselheiras da Lagev e com muita honra faremos esse ConectaCast com vocês. A Ellen é uma profissional incrível, que eu vou deixar claro ela se apresentar. Sensacional. E, além de tudo, ela consegue dar conta, é uma atleta maravilhosa. Como você dá conta, amiguinha? Gestão de tempo, outro ConectaCast. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela introdução, Paty, é sempre uma honra e um prazer. Esse assunto é sensacional, né? Eu me chamo Ellen Assis, eu sou Global Account Manager na Air France KLM, sou conselheira da Lagev, o prazer de trabalhar junto com a Paty no conselho da Lagev e também madrinha dos embaixadores da Lagev, né? Isso aí. Muito bem-vindos, vamos lá, fazer esse podcast pegar fogo. E aí, continuando as apresentações com os nossos convidados, vou apresentar aqui a Gislaine Queiroz, querida Gi, 51 anos, formada em turismo, CEO da Única Recepção, empresa de contratação de casting para eventos técnicos, científicos e corporativos, que atende em todo o Brasil. Presidente do Curitiba Convention, gestão 23, 24 e 25, 26. Parabéns. Obrigada. Um desafio, hein? Eu vou falar para você. Parabéns. Essa é a Gi, essa é a Que Gi. honra tê-la aqui conosco, Obrigada, Gi. obrigada. E Prazer. também apresentar o nosso querido Rafael Moura, gestor de viagens e eventos da Elecnor do Brasil. Multinacional espanhola do ramo de energia. Completa 10 anos na empresa em 2025. Vai ter aniversário de bolo, empresa, hein? ê! Parabéns. Bacharel em turismo pela Unesa, especialista em gestão de pessoas pela Unesa, MBA em gestão empresarial FGV completo. Ele é completo. Formação em eventos ISPM, futuro engenheiro ambiental e sanitário. Gente, Sim. que mais? Ó, mais Em de breve, em 25 breve. anos de atuação de mercado, com passagens por empresas de cruzeiros marítimos, agências de viagens de lazer, agências de corporativo e empresas do ramo de cosméticos. Duas feras aqui, gente. Exatamente. Obrigada, Rafael, por Obrigado você participar. pelo Uma convite. honra. Prazer Gente, ficar depois aqui, quero tá, uma Gi? foto, Eu nem autógrafo. É isso. com A gente tem o vocês. ISD São personificado aqui, total, né? Eles são feras, A questão da gente. engenharia é exatamente para isso. Pra É, entrar no pra ramo aí do chincelar. UFG e tentar englobar aí para o nosso mercado. Gente, E sensacional. tão crescente que tá o tema ESG. E carente. E carente. Né? Muito, muito carente. Aqui a gente vai falar de destinos preparados, a gente sabe que tudo é base de educação. É. Né? Então a gente sempre acaba, a educação sempre ser linkada. Voltando aqui, falando, explorando um pouco mais o nosso tema, trazendo uma contextualização. A questão aqui é a importância de preparar os destinos turísticos. O quão importante é para a sociedade poder receber os turistas. E as novas gerações, elas estão preparadas? Então, esse nosso bate-papo é sobre esse tema. Então, aqui é trabalhando assim, entendendo um pouco melhor, Gi, gostaria de começar contigo. Como os destinos estão se adaptando para receber diferentes tipos de público na questão de gerações de idade? Eles procuram algo diferente? Como que é esse trabalho? Como você enxerga até com a sua bagagem de convention, que sem dúvida nenhuma enriquece muito? Como você observa esse crescimento, essa adaptação? Tá, primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. É um orgulho ser embaixadora Lagev. Eu lembro quando eu fui aceita como embaixadora, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é uma honra, né? E essa possibilidade, obrigada, meninas, por estar aqui com o Rafa, né? Meu parceiro de podcast aqui hoje. E assim, como eu falo, né, eu sou da área de eventos e a hora que eu entrei no convention, a gente tem que abrir muito a cabeça para o turismo como um todo, né? E que nem eu falo, às vezes o meu negócio, o que acontece na cidade não importa tanto, mas como presidente do convention, a gente tem que entender todo esse movimento que está acontecendo. E hoje é extremamente complicado. Por quê? Porque nós temos lá
dos boomers à geração Z, com gostos diferentes, com demandas diferentes. Então, assim, e hoje os destinos, a gente começa a perceber que você tem que ter opções para todas as gerações, especialmente quando você fala, que nem eu sou presidente de Convento de Curitiba, que é uma capital, que a gente tem que pensar que eu tenho todos os públicos, não só gerações, mas também de classes, né? Que também tem exigências diferentes. Então, hoje a gente começa a perceber, por exemplo, hoje Curitiba é um destino que a gente recebe muitos nômades digitais. Por quê? Porque é uma cidade que ela tem capacidade de cidade, de tecnologia, de Wi-Fi, isso é muito importante, especialmente para essa nova geração, mobilidade, questão de toda essa questão de facilidade de serviços dentro da cidade, tudo isso hoje, para a nova geração, isso faz muita diferença. Você ter os equipamentos com muita tecnologia, porque a gente sabe que a nova geração ela é mais conectada. A geração mais antiga, ela quer o conforto, ela quer tudo na mão. Então, assim, a gente vem percebendo que hoje os equipamentos, olhando como equipamentos, eles estão começando a olhar para atender esses diversos públicos. É fácil? Não, porque, como eu disse, é uma gama de exigências que vai mudando de acordo com aquela faixa etária, né? Mas eu acho que é um caminho que a gente não tem volta, né? E eu acredito muito que, lógico, você vai ter destinos que vão estar preparados, que vão acabar se transformando em único para uma única geração, mas eu acredito muito que hoje, especialmente as capitais, as grandes cidades, elas estão se preparando para receber quem quer que seja. Mas não é fácil, porque você tem que olhar o que cada um, né, a característica de cada geração. Então, imagina, é muito complicado, né? Bastante. E se a gente pensar também pelo outro viés, né? Ao mesmo tempo que as cidades elas se preparam, a gente tem hoje, por exemplo, Barcelona que está proibindo o Airbnb. Então, quer dizer, um destino turístico famoso, enfim. E você vê hoje um caminho contrário, né? Então, ao mesmo tempo que há esse caminho para um preparo para receber todas as gerações, algumas cidades, Paris também, enfim. Barcelona foi a primeira que proibiu, né? Então a gente tem que dar um stop ali e começar a pensar também, enquanto gestores, o que a gente tem que fazer ali no mercado para evitar esse tipo de. Que hoje não deixa de ser um problema, né? Porque a Airbnb hoje é uma plataforma que, enfim, atende o mundo todo e você tem essa proibição em Barcelona, por exemplo. Lá em Curitiba, a gente teve uma discussão muito forte agora nas eleições, porque às vezes tem um olhar que é hotelaria contra o Airbnb. E não é isso. Não, de forma nenhuma. Acho que o Airbnb, ele chegou, ele está aí, assim como o Uber, isso faz parte da nossa vida. A questão maior é como isso é injusto. Por quê? Porque hoje, olhando, né, defendendo os hotéis, você é do Clube Med, você sabe, a legislação em cima de você, a quantidade de alvarás que você tem que ter, o custo que você tem operacional é enorme, e daí vão lá, constroem prédios com apartamentos como moradia, pagando um IPTU muito menor que o hotel. Então, assim, até que ponto isso é justo? Então, assim, começa a entrar muitas discussões e aumenta o preço, né? Que foi o que aconteceu em Barcelona. Acho que o grande problema aumentou demais o preço e a população saiu da cidade. Daí o que acontece? Falta serviço. E daí aquilo vira um caos. Então, é complicado, E aí né? afeta o setor como um todo, né? Sim. E aí também, se você parar para pensar em produto, por exemplo, que a gente até conversou, né, Gi, sobre isso, em relação aos, por exemplo, eu sou apaixonado por cruzeiro, né, então todo ano eu procuro fazer um. E a cada viagem eu observo muito, né, o quanto eles vão se adaptando para atrair esse público diferente, né. Então, você falar em cruzeiro alguns anos atrás era uma viagem para aposentado, essa era a realidade. Então, os vovozinhos, vovozinhas ali na viagem, e isso não atraía muito o público mais jovem, né? Então, as próprias companhias, elas começaram a fazer o quê? Algumas segmentações nos seus produtos. Aí lançaram cruzeiro fitness, dançando a bordo, enfim. De solteiro, De existem, rock, de sertanejo. existem alguns até hoje, e agora você tem, por exemplo,
vários de música, de rádio fazendo Sim. festa. Algumas marcas estão fazendo fretamento para desfiles e lançamentos de produtos. Então, assim, conversando com um executivo de uma empresa de cruzeiro, para 2025, por exemplo, tem mais de 40 navios fretados para do fim do ano. Então, todos Olha. aí no ramo musical, no ramo de negócios, de lançamentos de produtos. Então, quer dizer, você atrai um público que o Cruzeiro não tinha, que era só os aposentados. Então, Porque eles adaptaram ao modelo e à exa necessidade do exatamente. mercado, Então, hoje você tem né? roteiros mais curtos, porque Uhum. aí o público jovem não gosta de ficar muito tempo preso ali, né? Como se dizem, preso dentro do navio. Você tem roteiros mais curtos, você tem, enfim, alguns atrativos. Tem navio hoje com montanha-russa, tem navio com um parque aquático Nossa. gigantesco, É. você tem navio com simulador de surf. Então, quer dizer, atrai um público que ele não existia, que não existia, né? Então, eu acho que além dos destinos, os produtos também vão se adequando a essa nova realidade. Interessante. E aí, retomando o assunto do impacto em algumas cidades, porque realmente a gente percebe que, eu acho que bem consideravelmente, pós-pandemia, as pessoas elas querem investir mais em experiências Sim. dentro da sua Sim, realidade, sem dúvida. né? E aí acontece de cidades como Barcelona, que sempre ficou ali entre top 1 e top 2 no mundo, em número de visitantes, ter alguns momentos de colapso, né? Vemos em várias outras capitais do mundo acontecendo Uhum. a mesma coisa. É, eu vi algo muito diferente o ano passado no ramo do esporte, porque existe o turismo esportivo e tem uma capital do Nordeste que acolheu uma prova, ela já acontecia há alguns anos, na baixa temporada, que é finalzinho de agosto. Então não seria nem pico de verão, e houve uma situação muito inusitada. Como era uma prova de triatlon, no ciclismo, muitos moradores da região jogaram taxinha. Ah, Nossa. Tivemos mais de 100 bikes com os é, pneus furados. com os pneus furados e não deu conta de consertar todos os pneus, né? De trocar todos os pneus, porque era muito maior que a demanda. O ciclista é responsável pelo seu próprio Equipamento. equipamento, mas você também conta com apoio se você tem mais de uma vez na mesma prova esse tipo de incidente. Esse ano essa prova não vai acontecer nessa capital. E aí eu penso no impacto negativo, porque quando você fala de uma prova de grande proporção, né, entre 1.200 e 1.300 inscritos, você está falando que vai ter pelo menos 2.600 Sim, sem pessoas, dúvida. porque Uhum. inevitavelmente você vai levar o seu Acompanhante. acompanhante. E aí você está movimentando naquele período, naquele final de semana, o turismo da cidade, mas da região também, porque aí você Sim. termina a prova, você Claro. quer descançar, né? Você já fez muito esforço. É o blazer. Exato, é o Quase, blazer do é o esporte. blazer do Blazer do esporte. esporte. Então a gente vê um dos impactos negativos, talvez a questão da consciência e da educação da própria População. população, não só do visitante, mas da cidade que está acolhendo. Eu queria discorrer um pouquinho mais sobre isso, né? Rafa, se você puder compartilhar com a gente Claro. a sua visão em relação à capacidade, né? A gente começou falando do acolhimento de diversas idades, mas tem cidades que não querem nem acolher. Não. Independente da idade. E aí, se a gente entra no assunto, por exemplo, pet, porque pet Ah, faz parte da família. sim. Hoje você tem essa, né, flexibilidade de viajar e levar seu pet. Mas será que tem realmente cidades que não querem o pet? Ou não, às Ou vezes, destinos? ou não entende, né, a necessidade A do necessidade pet. do Olha, eu vou te pet. dizer que tem cidade grande, tá? Eu estava até conversando com a Gi, recente, tá? Tem 2 semanas. Eu trouxe um colaborador do Peru para o Brasil, vai ficar aqui uns 5 meses e ele tem 2 pets, né? E para arranjar um flat que ele pudesse se hospedar no Rio de Janeiro com os 2 cachorros foi uma loucura. Então, assim, eu tô falando de uma cidade que, teoricamente, hoje Rio. é o cartão postal aí quando se fala em Sim. turismo, né? E não estava preparado. Mas por quê? Tem 2 pets. E aí um era de médio porte. Sim, é. Porque quando se fala em turismo pet friendly, pensa-se muito no pequenininho, no gato, no Yorkshire, no cachorrinho pequeno. Mas tem aqueles que têm um animal de estimação um pouco maior. Eu, por exemplo, tenho 2 pitbulls. São Juro. gigantescos, juro. Eu tô Então, assim, doida. claro que eu não penso muito em viajar com eles, por N questões, mas existem aqueles que vão querer, né? Então, assim, foi um desafio. A gente demorou ali em torno de 3 semanas, algo simples, para a gente conseguir uma acomodação que atendesse, né? É família. A gente levantou uns dados, né, e
O faturamento, por exemplo, no ramo de pet shop em 2024 foi mais de 50 bilhões no Brasil. Representou ali os pequenos negócios, 36%. Então, quer dizer, É o segundo maior país no mundo, a gente perde só para os Estados exato. Unidos, Então, né, em quer dizer, gasto com pet. se gasta com pet é porque é um membro da família. Existe um É, gasto ali, a sim, média, sim. o gasto mensal médio é de R$ 500 Sim. por animal. Então, assim, ele é da família, Ele ele é, vai não, viajar e com a Ele é da parte. gente. família. E você não encontra, os destinos estão preparados. E, Isso pode ser um impeditivo, né? Então, às vezes, a pessoa vai deixar de viajar porque eu não consigo levar meu animal de estimação. e Ele escolhe outro destino. ele escolhe, É, não. Ele não vai deixar. Exato. é Ele vai verdade. escolher É outro. Então verdade, você ele vai perder procurar pra... o outro, o que atenda. É Hoje, isso. quando a gente fala, às vezes a gente pensa muito, quando a gente pensa em viagem, a gente pensa muito em viagem de avião, mas hoje a gente tem um turismo rodoviário muito Sim. grande, Sim. que é não de ônibus, mas de carro. Então, assim, as pessoas, elas viajam muito, especialmente final de semana, para destinos pertos, né? Então, só que quando ela vai viajar para o destino perto, ela leva a família e ela leva os bichos, porque os bichos É a hoje família. é a É família a dela. família. E assim, e a gente vê que hoje, especialmente a parte da hotelaria, eu acho que talvez aí venha um pouquinho até da tua experiência, Paty, porque é mais complicado. A gente também tem que entender, porque assim, tem que ter um andar ou um quarto exclusivo. Para quê? Porque tem gente que é alérgica a animal, então Exato. você não É. pode colocar o pet em todo o hotel. Então, assim, A capacidade do pet pode ser limitada quando é autorizado levar o pet, né? Né, então, Sim. mas assim, eu sei que tem que atender todos, mas eu entendo também que operacionalmente, até que ponto isso é, é complicado, né? Eu acho que a gente entra aí numa balança Quando a gente difícil. entra para esse universo, né, de pet, tem pesquisas feitas que quando ele quer viajar, ele quer que o pet durma no quarto com ele, né? Porque Sim. nós temos um projeto no Clube Med que é um projeto Pet Resort, que é o pet, você pode viajar com ele, mas ele vai ficar num lugar, vai ter um hotel para ele lá. Ele vai Hum, ter a programação dele, vai ter a natação dele, vai Ai, ter que a o demais. cuidador atividade Que dele, demais. o cuidador, ele vai ter o quarto dele, com a comida dele, é com isso. tudo dele, mas é a parte. Então, porque tem pessoas que amam e tem pessoas que também não Exato. gostam. É. Isso. Então, na parte do hotel ficou realmente sem pet. Esse é o projeto. Mas tem um pet resort ali. Então, ele viaja. Se ele quer curtir o pet, ele vai ter o espaço dele lá. Que ele vai lá, mata a saudade, brinca com o pet, mas deixa o pet lá e volta para a piscina do hotel. Mas Então você tem esses dois. É um projeto que está bem avançado Que já. legal. Já temos um parceiro, está bem avançado. Mas se você olhar pela pesquisa, nós não faríamos. Entendi. Porque o contexto de quem gosta e quem não gosta, limpa como, não limpa como. Alergia, alergia, eu não sei o que é. é muito complexo É muito e complexo. você acaba não adotando. Olha, já vou levar o Francisco Jacinto pro Clube Med. Tá vendo? Meus Já dois vai filhos já vão ter, pro Clube Med. mas se você olha, então você tem que adaptar Sim. as pesquisas. Então você tem que trabalhar o destino, trabalhar o produto, trabalhar como Sim. E comunidade. trabalhar a comunidade também. Comunidade. Porque esse resort, porque assim, um hotel é um resort, pelo menos aqui próximo a São Paulo, ele não vive, e outros também. Ele não vive sozinho só do lazer. Não. Ele Não. precisa do Precisa do corporativo. Claro. O que dos esse eventos. pet resort vai fazer de segunda a sexta? Sim. Porque de sexta a Exatamente. domingo ele vai ter demanda. Lindo, é uma demanda que a gente acredita demais. Então, esse pet resort ele vai estar aberto à comunidade. Então, na região, na cidade, vai trabalhar. você tem um vai ter um cachorro, vai ser hotelzinho, vai uma ser creche um de pet cachorro. resort. Entendi. isso. Alguém da cidade vai viajar, ele pode deixar, porque vai ser todo estruturado para ter todas as Serve Um a hotelzinho comunidade pra mas você também. tem Exato. que adaptar e ir para a comunidade Exato. também. Então você tem que trabalhar a comunidade, trabalhar o destino, trabalhar o produto, como o Os cruzeiro adapta os funcionários. Os todos. funcionários. E a questão que você falou de saúde, né? Vindo um pouquinho, a gente viu que foi esse final de ano, né? Eu sou lá de Curitiba. Nós tivemos todo o litoral de São Paulo, a Santa Catarina. Quem É viajou verdade. de São Verdade. Paulo a Santa Catarina passou muito mal. Tanto que a gente passou o ano novo, logo depois do ano novo, na primeira semana, a gente estava a família inteira na Penha, lá em Santa Catarina, e
uma pessoa, 2 pessoas, a gente estava em 9 pessoas, 2 pessoas não passaram mal. Tanto que a gente começou assim: vamos Não fazer um entraram na água, bolão né? de quem vai passar isento da virose. Olha que acabou virando uma brincadeira. E assim, ó, os hospitais, os postos de saúde não tinham capacidade para atender, porque a população triplica, quadriplica. Mas é isso que acontece. E aí, numa dessas situações, a população faz o quê? Joga a taxinha lá na estrada para furar o pneu. Sim. Porque Porque não não quer. o que quer. ela já tem deficiente, por exemplo, com o atendimento da saúde, que a gente sabe que hoje é a realidade do nosso país, quando o local está cheio, né, enfim, de turistas, se houver uma necessidade, por exemplo, como essa de passar mal e ter que procurar um atendimento, você vai fazer com que infle ali aquilo que a população já não tem. Então a comunidade, ela acaba, não Tem sei se a palavra é se revoltando, mas ela acaba não se beneficiando daquilo que ela já não tem muito, de uma forma muito ele eficiente. tem que entender que o turismo é bom para a Exato. cidade. E aí eu ia chegar nesse Não. ponto, que a questão, eu acho que parte muito da questão da educação mesmo. Da educação e do investimento que Exato. aquele Da local comunidade está, para que ela né? possa entender o Investi- quanto é importante um evento de esporte na cidade, o quanto aquilo ali vai gerar receita, tanto para o dono do restaurante, quanto para o dono do Exato. hotel, quanto para o rapaz que vende água Ou o benefício do todo, porque o Exato. asfalto deveria estar, né, ok, né? A cidade deveria Exatamente. estar limpa. Mais mobilidade. Mais mobilidade, transporte. É. E até Isso trazendo impacta de muitas essa formas. influência do evento esportivo para outros tipos de eventos, Rafa. O que influencia o destino estar preparado? São diferentes eventos, cada um tem uma necessidade diferente. É, a cidade tem esse acolhimento com essa nova geração, que os vários tipos e modelos de eventos. Como que a gente pode. A gente, quando a gente começa ali a brifar um evento, a gente, óbvio, a gente vai pensar num todo, mas a gente pensa em todas as realidades. Se tratando, por exemplo, pela própria Elecnor do Brasil, hoje a gente, além da questão orçamentária, é óbvio, a gente tem muita questão da otimização do tempo, né? Então, por exemplo, o último evento que a gente fez foi uma jornada de segurança. Então, para eu tirar todos os funcionários da área de segurança das obras e trazer para um local, eu tenho que parar a obra, porque sem segurança a obra não funciona. Então eu tenho que otimizar, ou seja, eu não posso fazer um evento muito extenso, tem que ser um evento mais curto, de 2, 3 dias no máximo, pensando nesse retorno para o projeto reiniciar ali os trabalhos. Então a gente quer fazer esse encantamento para o cliente interno, né? Porque às vezes a gente pega aí níveis operacionais, por exemplo, de colaboradores que nunca voaram, que nunca se hospedaram. Então a gente quer fazer esse encantamento de fazendo um outro destino para que ele possa ter a experiência de voar e se hospedar de repente num resort que ele nunca se hospedou. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver essa questão da otimização. Então a gente levou para uma região que foi Teresópolis, né? Num resort em Teresópolis, por quê? Porque era mais fácil a gente fazer essa imersão. A gente tinha tudo que a gente precisava ali dentro do resort, né? Toda a preparação e a gente ganhou tempo. Então, quer dizer, agora a gente já está no início de uma nova elaboração de evento. A ideia era fazer Rio de Janeiro em abril. Eu falei, gente, esquece. Porque eu tenho vários feriados prolongados, né? Uhum. Então, Rio de Janeiro vai estar cheio. Logo no início de maio tem show da Lady Gaga em Copacabana. As tarifas dos hotéis já estão uma E a loucura. ocupação A também, ocupação né? muito grande. Melhor Eu falei, fugir. não tem como. Por quê? Como é que eu trago todo mundo para uma cidade cheia? Além da questão do custo, eu não vou conseguir fazer esse encantamento. Porque um pós-evento, por exemplo, que a gente faz uma atividade de levar todo mundo num ponto turístico, eu não vou conseguir, a cidade está lotada. Então eu vou perder muito tempo. Então eu acho que a ideia hoje, como eu falo, além da questão que todas as empresas olham, que é a questão do orçamento, é muito mais você otimizar, né, esse tempo e conseguir conquistar e entregar esse encantamento para o seu cliente interno. Se você conseguir por esse caminho, eu acho que E até, Rafa, complementando, você sabe que, assim, né, olhando como destino, né? Hoje, qual é o nosso olhar como destino, até como convention? O que que eu quero? Eu quero aumentar a estadia da pessoa que vem na cidade de Curitiba. Então, hoje Curitiba é uma cidade
predominantemente de turismo de negócios e eventos. Nós estamos lá em terceiro, quarto lugar no Brasil em ocupação, tudo na parte de negócios e eventos. Então, o que a cidade começou a fazer? A cidade começou a trabalhar dentro dos seus atrativos turísticos. Para quê? Para que a pessoa ela vá para Curitiba, mas que ela não vá embora, que ela fique no final de semana, que ela aproveite um pouco mais a cidade. Para quê? Porque daí você aumenta a quantidade de dias, aumenta o ganho, né? A gente fala que o nosso secretário de Estado de Turismo lá, ele fala que quando você move PIB, né? Então você tira o PIB, você leva o PIB para a tua cidade. Então, hoje a gente vê muitos destinos tentando trazer essa questão de dar uma possibilidade de você poder fazer um bom evento, pensando no mercado corporativo, ou, né, de congressos, essas coisas, você trazer um bom evento, que ela tenha uma boa experiência em evento, mas que os participantes tenham uma boa experiência na cidade, em todo o entorno. Então, eu acho que isso a gente vê muito os destinos começando demais a se preparar para querer que as pessoas fiquem mais. Ou que elas não fiquem, que depois ela volte. Que ela volte e fala, nossa, gostei tanto de E Curitiba. agora eu vou voltar com a Agora eu vou família voltar e com a meu minha pet. família. E meu pet. E vou Verdade. ficar lá o final de O semana. pós-evento hoje ele é muito importante, né? Ele, na verdade, nunca terminou, mas hoje muito mais. Não termina ali quando o evento acaba. O pós hoje, enfim, pra gente que participa de evento, a gente sabe. O pós é o que que eu vou fazer depois, o que que a cidade vai me proporcionar. Então, quando a gente faz essa elaboração, a gente também pensa nisso, né? O De destino. que o destino nesse sentido, né? Do que eu posso ofertar ali num pós ou até agregar isso ao seu evento, né? Como eu falei, fazer uma atividade com todo mundo, num ponto turístico, enfim, eu acho Ou que um é bom jantar, né, um bom Rafa? Que a gente estava falando jantar. que nós somos pão de garfo. Pois Já é, vem qual restaurante eu vou comer agora. exatamente. E saindo do assunto eventos em si, a gente nota que a nova geração ela tem vivido de uma forma diferente, né? Então, Muito. muito focada em experiências, Sim, Sim. né? sempre A só gente estava até experiência. comentando, né? A gente não sabe se essa geração vai comprar, essa geração mais nova vai comprar veículo. Porque ela tem já um transporte, ela tem uma mobilidade, né, de Tem. pedir por aplicativo. Será que eu fico pensando, será que a minha filha vai querer um dia comprar um apartamento? Se ela Isso é pode custo. alugar e morar na cidade que ela quiser, e dependendo do trabalho que ela tiver, ela pode trabalhar remotamente, né? Vai para Curitiba, por exemplo, e atende uma empresa do Rio de Janeiro, não sei. E aí tem uma questão de gastos e investimentos. E a gente vê, por exemplo, os passageiros normalmente, vou fazer um mochilão na Europa ou nos Estados Unidos, né? Não que não exista, mas a gente percebe que agora não é só um mochilão na Europa para ficar num hostel com mais 25 pessoas no mesmo quarto. Não. Tem Não. alguns que querem experiência em voar de Sim. classe executiva, em esquiar num dos resorts da Clube Med. Uhum. Enfim, como vocês veem essa questão e os destinos estão olhando para essa geração para atraí-los? Os serviços estão prestando atenção nessa geração, que embora despojada, quer sim pagar mais caro para ter uma experiência interessante? Eu acredito que sim. Eu Eu também acredito que o acho. destino está olhando, principalmente hoje por conta da questão da tecnologia. A gente tem muito aí o apelo às mídias sociais, então muitos influencers, né? Então existe muito esse apelo nesse sentido, né? É um resort do gelo, é um outro resort É o Glen, é, não é mais que camping, assim. publicaram e eu quero ter essa experiência. Eu acho que o mochilão ele vai existir, mas é um mochilão gourmetizado, né, Gi? Porque existe esse desejo, mas muito mais por novas experiências, né? Então, o público, essa nova geração, a gente percebe que tá mais criterioso nesse sentido de querer o bom também. Antes era um mochilão simples. Hoje, por exemplo, ah, um hostel em Nova York, por exemplo, às vezes é mais caro do que um hotel, por Sim, exemplo, tá? sim. Então, você tem hoje a definição de hostel, né, lá de alguns anos atrás mudou Da bastante. minha Então, época. mudou bastante da nossa época, mudou. Então, a gente percebe que tem esse apelo muito mais também, acredito, que pelas mídias sociais. Eu acho que força muito Sim.
Eu também acho. essa galera mais jovem a consumir esses produtos. Às vezes cai no modismo, então eu também quero. Mas, independente do viés, eu acho que é importante para o destino, porque é um O faturamento para destino, ele, na né? verdade, Sim. tem que se preparar. Se ele Tem. quer receber, né, um Sim, público com ticket médio mais alto, ele tem que se preparar e ele tem que chamar, de certa forma, a atenção desse público, Não, né? Então, os destinos aí que têm interesse em aumentar o ticket médio de permanência, de repente, prestar atenção nesse é público, isso. né? É isso. Você sabe que a gente, às vezes, eu acho que o ano passado a gente conversou com eu não sei se é uma incorporadora que faz hotel e ele ia fazer um retrofit de um hotel em Curitiba. E eles vieram falar para perguntar o que que eles faziam. Daí a gente falou, olha, olhe para a nova geração. Porque o que que eles querem? Eles querem um hotel super colorido, com aqueles Uhum. espaços que eles possam Os sentar, lounges que eles possam divertidos, de lounge, que eles integração. possam trabalhar, que não quer, eles querem tudo automático, eles querem descer, que o mercado está Um lá, design pouco onde o convencional. design um pouco, sabe, o quarto colorido, porque assim, é isso. A gente tem que começar a olhar para eles, porque hoje é uma geração que eles consomem muito, talvez um pouco diferente de quando eu fui jovem, né? Porque eu, como eu falei, realmente é muito diferente. E assim, os gostos são mais elaborados, né? A gente lembra, porque eu não As fiz. informações chegam de forma muito rápida, é imediato, né? Você tem Não, e você tem influências que colocam e Sim, em 5 minutos muda tudo, viraliza, né? muda muda. tudo. Viraliza, Não, exato. e hoje eu acho que foi bem o que o Na Rafa nossa falou. época era o guia 4 rodas, lembra, Sim, Paty? não, e o que A gente abria o guia 4 rodas, olhava lá um destino X, Verdade. aí ligava no primeiro hotel, no segundo Aham. hotel, Exatamente. não era? Para ver a Opa. disponibilidade, né? Não, e eu acho assim, ó, o que que acontece hoje, talvez como essa geração, na nossa, né, querendo ou não, quando a gente foi jovem, a gente não tinha essa questão de mostrar, né? A gente não falava, estou indo viajar, estou. E hoje a gente A sabe que ostentação. a ostentação, não que isso não sei Seja, ainda se é bom ou ruim, né? A mas gente é tá. fato, ela existe. Ela existe. Existe. Ela né, te dá um status. Estou indo viajar, eu fiquei nisso, eu fiquei nesse hotel, eu fiz tal coisa, eu fui aonde ninguém foi, né? E a gente tá vendo gente, né, não levando pro lado ruim, mas gente morrer porque quer o menino lá esses dias que foi na boca do vulcão, porque ele tinha que ser diferente. Entendeu? Então, é isso, né? Então, qual que é essa necessidade? Eu sou um nômade digital e eu tô na cidade mais cool do mundo, entendeu? Eu tô fazendo o que ninguém faz. E a gente percebe que não é prioridade. Não é prioridade comprar carro, não é Não é. prioridade comprar casa, não é às vezes nem a prioridade pagar a conta. Se eu tenho, se eu tenho Aí é um problema oportunidade do de. cartão de crédito, do seu Isso. banco, Não, né? mas surgiu a oportunidade de eu fazer É uma mega verdade. viagem. Aí eu tenho que. Não, eu vou fazer a mega viagem, porque esse é o meu sonho de vida. É isso. Hoje, de verdade, hoje a gente está vendo isso. Entra um pouco o que a Ellen falou, né? A gente, na nossa época, né? Não que a gente seja tão, né? Mas na nossa época existia esse sonho da casa própria, por exemplo. Então a gente fazia as economias ali para a E gente do carro conseguir, do zero. carro E do zero, carro zero. para a gente conseguir conquistar esse objetivo. Galera de hoje, ele quer aproveitar o momento. Eu quero viajar Experiência. e aí viaja, e aí já esgotou aquilo ali, o que de novo eu tenho, o que eu posso ter como experiência, e aí vai querendo sempre mais, e aí a mídia vai influenciando, e aí é um influencer que mostra que esse destino eu quero, enfim. Eu falo isso muito pela minha equipe. A minha equipe é muito jovem, foi uma coincidência, enfim, são muito bons, mas na troca com eles eu vejo muito isso. Eles, assim, não rola. Eu às vezes me pego pensando, nossa, mas será que não vai se preocupar com isso? Era uma preocupação que na nossa época a gente tinha e eles querem hoje é viajar. Eu tenho um funcionário da minha equipe que ele fala, Rafa, meu sonho é vender miçanga na praia. Nossa. Aí eu falo, mas você não se preocupa com plano de saúde, qualquer coisa? Porque Aposentadoria. e assim, eu quero viver, eu quero. Eu falo, gente, essa geração é muito diferente. Então eu acho que o mercado precisa olhar para essa geração e entender o desejo. Então, às vezes é um pouquinho difícil, né? Demora-se um pouco, mas
eu acho que o entendimento vai atrair bastante esse público mais jovem. Mas você sabe que uma vez eu escutei o Pondé, uma palestra dele, ele falando assim, que nem a gente falava muito dos milênios, agora ninguém fala mais dos milênios, só fala É. da geração Z. Mas ele falou assim, até a hora que começa a pagar conta. Daí tem filho, casa, como tem que realmente pagar a conta. Daí o objetivo muda, né? Talvez seja isso, né? A gente olhando, nossa, quando a gente era novo, a gente queria tantas coisas, né? Mas a gente muda. Mas a geração beta tá chegando para Vai ser colocar algo ainda mais diferente e, no nosso caso, mais desafiador, né? Porque é uma geração, Sim. né? Que... Tecnologia, inteligência artificial tá Exato. chegando aí para mudar muita coisa. E a Eu gente acho- precisa se adaptar. Eu acho né? que os destinos destinos turísticos vão ter que precisam. se preparar para Não, isso, vão. para essa realidade. Mas você sabe que, olha que estranho. A gente tem hoje mapas digitais, tal. Mas até os hotéis lá em Curitiba pediram para a gente imprimir mapa. Gente, pelo amor de Deus, isso é contra, né? Não, gente, mas as pessoas querem um mapa no papel. Não sei se talvez eles querem abrir o mapa e olhar, eles não querem. Tem gente que não quer olhar o celular, tem gente que quer. Então, você tá vendo como Mas aí talvez você tenha uma questão de insegurança para algumas cidades. Pode ser. Porque não são todas as cidades que você pode abrir Pegar o o celular no meio no meio da se rua localizar. e se localizar. Eu não consigo fazer isso em todos os lugares. E eu não consigo ficar desarmada, mesmo numa cidade muito segura. Talvez. Se tratando do Rio, esquece. Exatamente. São Paulo Impresso e também, muito né? impresso. Aí porque é isso. Então, de temos repente, que não ser é nem uma justos, né? questão de, eu sinto saudade, eu quero ver o papel. É Ah, mais uma pode ser. questão de De segurança. segurança. E aí a cidade tem que entender, tem que investir em segurança. Claro, Sim. claro. Para atrair esse público, tem que investir. Então, de repente, tem um outro outro viés. ponto. Um outro viés, pode ser também, mas tanto que hoje lá em Curitiba a gente está tendo toda uma comunidade, formou uma comissão para revitalização do centro, para segurança e tal, mas às vezes é isso, como eu disse lá no começo, né, a gente tem aí hoje um público que vai de A a Z, de N gostos, então como a gente se prepara para tudo isso, né? É É desafiador. desafiador. Mas tem que estar atento às Tem que tendências, estar Muito, né? atento a muito. E não pode demorar muito para tomar ação. Não, senão você né? fica para trás. Senão fica para trás. Fica Tem para que se trás. reinventar. O mercado te Se engole. Se você não reinventar. se reinventar, Exatamente. se adaptar rápido, o mercado te Os engole. nossos isso. negócios, né? A gente Exato. é o que você falou, né? Teve que criar todo para atender uma Exato. demanda. É um projeto super avançado, mas assim, viu-se a necessidade. Então, isso tem que se reinventar sempre, em qualquer negócio. Sim. Qualquer negócio. Seja agência, seja empresa, seja até em casa com os filhos, com a nova geração. Exato. Na minha época não tinha isso, mas não tinha. Não agora, tinha, agora tem. Estamos vivendo uma nova época. Então, Exato. é na vida profissional e na pessoal. Tem que ter essa adaptação. E acabou, né? Exatamente. Gente, o papo tá muito bom, poderíamos Ah. ficar aqui, né? Mais algumas horas conversando, mas encerraremos por hora. Muitíssimo obrigada pela Obrigada. participação de vocês. Foi um prazer estar com Nossa, você, papo Gi, gostoso. com você, Rafa. Eu Obrigada, agradeço, Paty. agradeço a Lageve, Agradece. Nos Gi, vemos no Ellen. próximo Conecta Cast. A Lageve e os embaixadores agradecem muito a audiência de vocês. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigada.